Moçada, chega mais! Canal Viagens de Clio. Eu sou o professor Pedro Ivo, especialista na prova do Enem e de História de diferentes vestibulares. Hoje nós vamos discutir um tema que você poderá inclusive explorá-lo em uma prova de redação. Abolicionismo no Brasil. Eu estou pronto. E você? Em 1850, o governo imperial brasileiro aprovou a Lei Eusébio de Queiroz. Essa lei proibia o tráfico negreiro, proibia a entrada de escravos africanos no Brasil, proibia a importação de escravos africanos. Veja bem, a Lei Eusébio de Queiroz não proibia o comércio de escravos africanos dentro do Brasil, proibia o comércio na Rota Atlântica, a Rota África-Brasil. O processo abolicionista brasileiro foi lento. Entre a Lei Eusébio de Queiroz e a Lei Áurea, que aboliu a escravidão, foram 38 anos. O Brasil foi o último país da América a abolir a escravidão. E eu faço um complemento. O processo abolicionista brasileiro foi lento e obedeceu etapas. A Lei do Ventre Livre, que é a Lei Rio Branco, e a Lei dos Sexagenários, também conhecida como Saraiva-Cotegipe, foram etapas do processo abolicionista. Não devem ser encaradas como leis revolucionárias. Todavia, deram continuidade ao processo e traziam uma mensagem velada. Senhores de escravos, se preparem, pois a abolição está próxima. E, de fato, estava. A abolição da escravidão no Brasil deve-se a fatores internos e externos. Como fatores externos, posso citar as pressões da comunidade internacional, pressões pautadas em discursos humanitários e a expansão da sociedade industrial. O desenvolvimento capitalista, a expansão capitalista, tornava o trabalho escravo incompatível. Alguns acontecimentos dentro do Brasil contribuíram para a abolição. A ação dos Caifases, que eram abolicionistas radicais, as pressões de clubes, associações e jornais abolicionistas e a atuação de algumas lideranças abolicionistas. Destaque para Luiz Gama, André Rebouças, José do Patrocínio e Joaquim Nabuco. O Brasil foi o último país da América a abolir a escravidão. A Lei Áurea determinava uma abolição sem o pagamento de indenizações às elites escravistas. Essa lei não pode ser encarada como um gesto maternal, uma atitude de bondade. Foi a conclusão de um processo que se arrastava há anos no Brasil. A Lei Áurea foi produto da ação de agentes internos e externos. O avanço do processo abolicionista com a participação do governo imperial rendeu popularidade a Dom Pedro II. Eu me refiro à aceitação de setores populares. No entanto, esse acolhimento não foi o suficiente para se impedir a implantação da República no Brasil. A abolição da escravidão no Brasil não foi acompanhada por reformas, nem reforma agrária e nem reforma educacional. Os ex-escravos simplesmente foram jogados na sociedade. Marginalização e exclusão eram questão de tempo. Algumas pessoas se destacaram no processo abolicionista brasileiro. José do Patrocínio era filho de um padre com uma escrava que vendia frutas. Como servente de pedreiro, conseguiu pagar os próprios estudos, se formou em farmácia e depois se tornou jornalista. Ao lado de André Rebouças, fundou alguns clubes abolicionistas.
era um defensor da monarquia e da princesa Isabel. Foi um dos abolicionistas mais combativos, mas após a República caiu no esquecimento. André Rebouças era amigo do imperador Dom Pedro II e de Isabel. Abandonou o Brasil no mesmo navio que levou a família imperial para o exílio. No Brasil, formou-se em engenharia e se transformou em motor da causa abolicionista. O político Joaquim Nabuco se tornou a maior voz abolicionista no Congresso. Agora, ninguém teve uma história tão impressionante como Luiz Gama. Brasileiro pobre, negro, Luiz Gama nasceu na Bahia, filho de um português empobrecido e de uma africana. Aos 10 anos foi vendido como escravo pelo próprio pai para que ele pagasse dívidas de jogo. Aos 18 anos fugiu da casa de seu proprietário e virou soldado, jornalista, poeta e advogado prático, sem diploma. No Brasil usou o direito como ferramenta de libertação. Conseguiu libertar centenas de escravos por meio da lei. Morreu aos 52 anos, 6 anos antes da Lei Áurea. Se Luiz Gama tivesse nascido nos Estados Unidos, a sua história já teria virado filme hollywoodiano. No entanto, Gama nasceu no Brasil. A sua memória permanece no esquecimento e a sua luta indigna de o colocar no glorioso panteão dos heróis nacionais. Aí está, galera. Muita atenção com esse assunto. Se você gostou da aula, deixe o seu like, faça um comentário, coloque as suas dúvidas. Eu estou aqui para respondê-las. Continue visitando o canal Viagens de Clio. Vamos expandir Viagens de Clio. Faça a sua inscrição. Curta a nossa página no Facebook e não deixe de me seguir no Instagram, @PedroIvaHistória. Um grande abraço para todo mundo.